né? Principalmente pela humildade, né? Porque nós, povo de Deus, nós temos que ser humilde, e eles são muito humildes. A primeira vez que eu vi o apóstolo Márcio ministrando, eu fiquei assim impactado pela simplicidade dele, né? E pela unção, irmãos, porque a unção, ela não caminha com uma arrogância, né? A unção de Deus, ela caminha na simplicidade, na calma, amém? E Deus vai fazendo. E a primeira vez que eu vi o apóstolo ministrar, não sei, acho que foi até na escola de profetas, não me recordo, foi na escola de profetas, né? E assim, calmo, tranquilo, e assim, e uma unção poderosa, e eu fiquei impactado, e depois, né? Falei, caramba. E depois eu comecei a acompanhá-lo em algumas ministrações, e sempre no mesmo nível, amém? É bênção de Deus. E aí a sua esposa, é legal isso, né? Que caminham na mesma unção, tremendo, né? E vai ser bênção, amém? Por favor, apóstolo. Depois você apresenta aí o humor de uma forma mais... Vamos ficar de pé mais uma vez, irmão, desculpa aí, mas vamos orar pela leitura aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Tua filha, Senhor. Pai, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já imprimiu aquilo que a Tua filha irá reverberar nessa noite. Senhor, que ela possa caminhar na liberdade, na autoridade do Espírito, Senhor. Deus, nós estamos falando aqui que nós precisamos comer o cordeiro inteiro. E aprove ao Senhor, ó Deus, preparar a Tua serva para, nessa noite, Senhor, servir esta porção, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, encontre em nós um coração receptível, uma terra fértil, Senhor, para que a semente, Senhor, possa, Senhor, germinar, florescer, Pai. Encontra, Senhor, no nosso meio, Senhor, encontra uma congregação faminta, Senhor, para comer a porção do dia, Pai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da querida aqui. A paz do Senhor, igreja. Um prazer estar aqui. Só veio eu e meu esposo. Márcio, é um privilégio de Deus poder estar com ele aqui. Muitos sabem. E eu queria agradecer. Queria começar, né, antes de ministrar uma palavra. Desculpa, meu nome é Neide. Na verdade, é Rosineide. E a gente congrega na Igreja Apostólica, o Libertador de Israel, logo ali em Suzano. Nós somos apóstolos lá. Faz 25, 28 anos que a gente está nesse ministério. E estamos servindo a Deus ali. Amém? É um prazer estar aqui, ver o rostinho de vocês. Falei para a apóstola, né, que é uma grande responsabilidade. Eu estou até com medo. Ela, não, medo não. Mas é muita responsabilidade poder ministrar a palavra do Senhor, né? Então, antes de nós ministrarmos uma palavra, a gente está passando em todas as igrejas que nós temos passado. Nós temos agradecido à igreja, porque nós passamos uma fase difícil em março. Meu esposo pegou Covid, eu peguei também, minha filha pegou também, mas ele ficou pior. E ele ficou 27 dias internado por conta do Covid, e ficou bem ruim mesmo, ao ponto da gente achar que ia perder. E eu estou aqui para agradecer, porque eu sei que as igrejas do Senhor se uniram. Obrigada, minha linda. Deus abençoe. Eu sei que as igrejas do Senhor se uniram para orar. E por causa da oração dos irmãos, por causa da oração do corpo de Cristo, é que eu digo que é por isso que ele está aqui. Porque eu sozinha não iria conseguir. Então o Senhor levantou a igreja, a apóstola, o apóstolo de vocês sempre mandando mensagem, como que tá, todo dia uma mensagem. Gente, vocês não sabem o quanto Deus trabalhou, o quanto Deus tratou, o quanto Deus ministrou com as mensagens. Eu não sou muito de mídia, sabe? Não sou muito de celular. Para vocês terem uma ideia, eu nem Facebook tenho. Então eu não sou muito de mídia, de internet. Mas como as mensagens me ajudaram. Cada dia, sabe? Como que ele está? Estamos orando, estamos juntos. Isso dava um gás, sabe? Para a gente continuar. E eu queria agradecer as orações de vocês. Queria agradecer o amor, o carinho,
as mensagens. Vocês não têm noção o quanto a oração de vocês fez diferença na vida da gente. Então tá aqui o meu agradecimento do meu esposo, o agradecimento da minha casa por vocês. Amém? Deus abençoe. Já dentro desse agradecimento, eu queria começar a mensagem, tá dentro do tema. A apóstola me conhece um pouquinho, sabe que a gente gosta de ministrar aquilo que a gente vive e aquilo que Deus está falando com a gente. Então não dá para fugir, né? Tem muita coisa para falar. Se Deus preparar aí uma oportunidade, meu esposo vem, conta o testemunho dele. Mas eu queria contar um pouquinho, porque é muita coisa do que Deus fez nesses dias de março para cá. Antes da gente pegar a Covid, eu falo de mim, eu estava num estado, gente, assim, eu não sei se todo pastor de repente passa por isso, num estado assim meio desanimado, sabe? Meio cansada da igreja, meio cansada de se dar para o povo. Estava bem desanimada, mas estava ali firme. E aí veio o Covid, veio todo um rebuliço nas nossas vidas. Eu também peguei Covid. Os primeiros 4 dias que ele estava internado, eu estava internada em casa, ruim mesmo. Mas aí depois de 4 dias eu comecei a me levantar. E o Senhor falou para mim, comecei a melhorar. O Senhor falou para mim, levanta e guerreia, que Ele está precisando da sua intercessão. E ali o Senhor foi me levantando, eu fui melhorando. E eu fiquei bem rápido assim. E aí foram 27 dias de oração, de intercessão, do povo ajudando. Quando eu achava que não ia conseguir, alguém mandava uma mensagem, alguém ligava. E assim Deus foi maravilhoso, como sempre tem sido. E eu sei que algumas me conhecem, está vendo eu com o cabelo curtinho, já está grande. Porque num dos dias eu estava muito angustiada. E eu e minha filha, a Melissa, a gente sentia direto o espírito de morte dentro de casa. E o diabo falando. O diabo não brinca em falar não, viu? Ele aproveita um momento que você está debilitado e ele vem para cima, né? E teve um dia que eu estava muito angustiada. Eu não sabia o que ele estava passando lá dentro, porque depois de 3 dias que ele foi transferido para o San Nicolas, ele foi para a UTI. E na UTI eles pegam tudo, roupa, sabe, tudo, celular. E aí eu fui buscar as roupas, o celular, então não tinha mais contato com ele, eu não sabia como que ele estava. Só sabia pelas notícias que os médicos ligavam todo dia à tarde e passavam o boletim. E eu ali angustiada, sentindo aquele espírito de morte, Aí eu entrei para dentro do nosso quarto de oração e eu deitei no chão. Eu não tinha mais o que orar. Já estava. Eu passava a noite orando, amanhecia orando, passava o dia orando. E às vezes Deus tinha que falar para mim, sai um pouco do quarto para poder ficar com a menina. Porque a gente tem uma menina que fez 14 anos agora, né? E eu sei que nesse dia eu deitei no chão, sem palavras, e eu só chorava. E eu só chorava e pedia socorro. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Senhor, será que o meu esposo vai embora? E eu fiquei naquela angústia ali no chão, chorando. E aí veio no meu coração, faz um propósito. Faz um voto. E aí eu fiquei quietinha. Senhor, que voto? E na hora veio na minha mente, faz um voto de raspar a cabeça. Gente, quem me conhece há anos, sabe que quando começou o nosso ministério, porque nós éramos da Batista, e em 2000, o Senhor falou para a gente que era para mudar o nome, e o Senhor começou a falar que era o Libertador de Israel. E aí começou todo o mover, vocês sabem algumas coisas aqui, e começou todo o mover de Deus, muitas coisas diferentes. E uma das coisas que Deus começou a falar no nosso ministério era que
as mulheres deveriam se submeter aos seus esposos e para que o espírito de Jezabel caísse por terra. E uma das coisas que virou moda na nossa igreja era a mulher raspar a cabeça. E eu olhava aquilo, cada vez que aparecia uma, eita, raspou. Eu ia saindo de perto. E aí chegou um tempo, começou aquele monte de mulher do meu lado, as irmãs mais conhecidas, raspando a cabeça. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, uma oração do dia, Senhor, por favor, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo, eu não vou raspar a cabeça. E eu era desse tipo. Falei, a gente já não é lá essas coisas, Senhor. Se eu raspar a cabeça, o que será de mim? E aí, quando eu estava deitada no chão, a primeira coisa que veio na minha mente: quer fazer um sacrifício, raspa a cabeça. Isso tudo em silêncio, eu não abri a boca. E ali no chão, deitada, sem abrir a boca, igual Ana, eu fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor deixar o meu marido viver, no dia que ele pisar o pé aqui dentro de casa, que ele tiver alta, e que ele pisar o pé aqui dentro de casa, no mesmo dia eu raspo minha cabeça. Isso eu não abri a boca. Fiquei quieta, ninguém sabia, só eu e Deus. E ali foram se passando os dias, aquilo me deu um gás, eu me levantei, vamos lá, e vamos. Até que chegou no 27º dia, ele teve alta, foi uma alegria. Meu Deus, fomos buscar, ligaram 7 horas da manhã, saiu correndo com a minha sogra, com meu sogro para ir buscar, aquela alegria toda. E aí, quando ele chegou em casa, fui cuidar, porque ele chegou muito debilitado, acho que alguns vírus, né, na internet. Chegou bem magrinho, já recuperou, viu, gente? Mochila já está de volta. Brincadeira. Ele chegou bem debilitado, aí fui cuidar, dar banho, dar chá, dar remédio, né? Porque a enfermeira falou que a gente tinha que continuar de máscara. E aí fomos cuidar dele. Aí quando eu vi que ele estava bem, estava sentadinho no sofá, falei, olha, eu tenho algo para dizer para você e para a Mel. A Mel, oxe, eu também? Falei, você também. Falei, olha, num dos dias, aí contei, fiz um voto de raspar a cabeça quando você chegasse em casa. Mas eu só raspo se você permitir. Aí ele falou, mãe, se Deus falou, quem sou eu? Tá liberada. Falei, e você, Mel? Ela falou, cadê a maquininha? Ela é bem determinada. Pode deixar que eu mesmo raspo, mãe. Pegou a maquininha, falei, então vamos lá. E aí Deus tinha até confirmado, quando ele pegou o celular, ele falou também, quando chegasse a raspar a cabeça, a raspar a barba, que ele nunca raspou. Ia raspar a barba, ia raspar tudo. E aí ela pegou a maquininha, sentei lá, ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Pode ir. Pegou a maquininha sem dó. Raspou, falou para mim, quer olhar no espelho? Falei, quero. E eu olhei no espelho e falei, até que não ficou tão mal, né? Falei, agora é só fazer uns turbantes e vamos embora. E aí, estamos aí, já está grandinho, estilo novo. Deus foi bom, porque ele nasceu melhor do que estava. Na verdade, a gente que é negro acaba virando a cabeça, né? E vamos alisar cabelo. E coloquei muita bobeira no cabelo e acabou danificando. Mas nasceu um cabelo novo. E aí, desde então, estamos aí nesse look novo. E aí, o que eu quero contar mesmo do testemunho é o quê? Que depois de 15 dias que ele estava em casa, já se recuperando, já estava bem. Aí, num belo dia, eu percebi que eu não estava bem. De saúde mesmo. Não estava bem. Eu fui perceber que meu batimento cardíaco estava muito acelerado. Eu fui perceber que eu já fazia dias que eu não dormia, passava as noites em claro. Ou seja, eu vim numa adrenalina e quando ele chegou em casa, que era para eu baixar, eu não consegui baixar. Eu não consegui voltar. Eu não consegui recomeçar. Não consegui. E aí começou uma batalha comigo. Ao ponto de eu achar que eu estava desviada.
Entrei num estado de depressão tão profundo. Tão profundo, tão profundo. Depressão, ansiedade, medo, muito medo. Muito medo. E aí, vai daqui, vai dali, ora. Não sentia a presença de Deus. Não sentia nada. Tomava remédios, não sentia melhora. Pressão subindo, tudo ruim. Aí peguei e falei para ele, olha, amanhã cedo eu vou no posto. E aí eu fui no posto de saúde, pessoal bênção, atendeu, acudiu, mediu pressão, viu que estava alta. E aí, desde então, começou uma correria com a minha saúde. E mesmo sendo medicada, os médicos passaram antidepressivo, passou 2. Tentei tomar, não consegui, fiquei pior. E aí um dia ali orando, falei, Senhor, o que eu faço? Me socorre. E o diabo falando, né? Você vai morrer. Você sabe que todo mundo que entra em depressão não consegue, se mata, principalmente os pastores, né? E aí eu entrei no estado de desespero, ele não podia me ajudar, porque ele estava debilitado. E aí eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, pede ajuda. Eu falei, mas Deus, eu vou pedir ajuda para quem? Senhor, eu sou apóstola. Não posso pedir ajuda para as mulheres da minha igreja? Senhor, para quem que eu vou pedir ajuda? Para alguma pastora? Senhor, a gente era, né? Porque a gente entregou presidente do conselho de pastores de Suzano. Como que eu vou pedir ajuda? Deus falou, pede ajuda. E aí eu já fiquei assim, para quem? E Deus me mostrou 3 pastoras. Eu já comecei a mandar mensagem e pedir ajuda. E as 3 me ajudaram. A primeira foi uma pastora de Suzano, vou citar o nome, que acho que está filmando, né? Eu cheguei lá, ela pôde me receber, eu cheguei chorando em prantos. E ela me passou assim pelo meio da igreja, assim, tinha algumas pessoas. Me levou para uma sala lá em cima e falou, chora. E aí eu comecei a chorar. Quando eu consegui falar, eu falei, eu acho que eu desviei. Ela falou, não desviou não, calma, fica calma. Você está assim, assim e assim. Por quê? O que aconteceu? Eu já estava entrando na fase da menopausa. E o Covid fez o quê? Estava ali aquele negocinho bobo, de vez em quando fica chateado. Só que a gente não tem tempo para ficar chateado, nem com TPM, nem nessas coisas todas, né? Por causa da correria. Estava aquela coisinha boba. Só que aí o que o Covid fez? Jogou para cima. E aí desencadeou tudo. Tudo ficou ruim. Principalmente a área da depressão. E aí eu sei que essa pastora me ajudou, orou comigo, me aconselhou, me levou no médico. Me levou numa médica boa, uma fitoterapeuta. E eu fui me tratando. Depois as outras pastoras me ajudaram. E foi. A gente foi se levantando. Mas eu achei que eu não ia conseguir sair. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitas pessoas saíram desse estado do Covid com depressão, com ansiedade, com medo. E muitas que não tiveram Covid também passaram por isso, pelo medo. E aí as pessoas não conseguem recomeçar. Quantos não conseguiram recomeçar? Eu não estou aqui para falar para você que eu sou a super... que eu sou a super espiritual. Não, sem ajuda eu não teria conseguido. Não teria conseguido. Depois Deus começou a usar as meninas lá da igreja, as mulheres que andam comigo. Pastora, volta. Pastora, tem gente precisando. Eu falei, não tenho nem para mim. Desculpa. E ruim espiritualmente assim, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, ruim. E elas, vamos pelo menos se reunir, a gente ora. Eu falei, eu vou, então vocês oram por mim. E aí a gente começou a se juntar, eu ia mesmo ruinzinha, e elas oravam, e estamos ali, estamos juntos. E aí nisso Deus foi nos levantando. Muitas pessoas não conseguiram recomeçar.
Eu sei que você pode dizer, poxa, o testemunho dela é de boa, está aí com o marido dela. Muitas mulheres perderam seus maridos, sim. Mas muitas pessoas não conseguiram voltar para a igreja. Eu não sei aqui, mas na nossa igreja, famílias inteiras não voltaram. Famílias inteiras não conseguiram recomeçar. Nessa brincadeira, vamos pôr assim, nessa luta, né? A pastora, nossa, você está bem? Aí perdi 16 quilos. Porque não tinha fome, não tinha vontade de comer. Doente. Aí deu problema de má digestão. E um monte de problema foi desencadeando, impressão. Aí não come isso, não tira isso aqui também. Tira leite, tira. Aí eu falei para o médico, eu posso beber água? Ela falou, filtrada. Beleza. Você sai assim. E aí você acaba, né? A mulherada aí, né? Ai, preciso emagrecer. Perdi 16 quilos assim, ó. Rapidinho. Não, eu preferia não ter perdido. Para não ter passado o que eu passei. Ainda estou em estado de tratamento. Ainda estou me cuidando. Estou tratando. Tive que mudar muita coisa. Muita coisa mudou, não só a alimentação, não só na saúde, mas muita coisa espiritual mudou também. Nós saímos disso falando, não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo. Alguns dizem, Jesus está voltando, sim. O fim está próximo, sim. Alguns estão preferindo fazer isso. Vamos tapar o sol com a peneira. Não é nada. E aí a gente sabe, você mexe com a internet, aí desencadeou um monte de coisa na internet, cada um fala uma coisa. Mas eu estou aqui para dizer para você o quê? Nós precisamos ouvir do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas vamos lá para a palavra, né? Aí dentro disso tudo, acho que foi em meados, acho que na semana do dia 20 de dezembro. A gente está aí, estamos batalhando, estamos se levantando. O Senhor tem falado muito, não está fácil. Não sei aqui, mas lá não está fácil. Muita guerra, muita luta. Agora veio essa onda, né, da gripe. E aí parece que a gente não consegue recomeçar. Quando você dá um suspiro e vai, aí vem outra coisa. Aí você dá mais um suspiro e vem mais uma outra coisa. E aí parece que a gente nunca vai conseguir recomeçar. Com certeza a nossa vida nunca mais será a mesma. Mas a gente precisa recomeçar. E aí na semana do dia 20 de dezembro, chegando ali no finalzinho do ano, graças a Deus voltei a dormir, né, gente? Até que demais agora. Graças a Deus o médico já suspendeu os remédios. Não preciso mais tomar remédio para dormir. Foi muito bom ser liberta. Tomava um monte de remédios. Foi melhorando. Fui tomando ceia, tomando posse do corpo, do sangue, orando e buscando. E o pessoal ajudando. E aí, num dos dias, eu tive um sonho. E esse sonho, eu entendi que era para a nossa igreja. Mas aí o Senhor tem falado conosco, não, por onde vocês forem, vocês levam essa palavra, porque essa palavra é para a minha igreja. Então, na semana do dia 20 de dezembro do ano passado, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa. E essa casa tinha um quintal e quintal dava em cima de uma laje. E aí eu saí, o tempo começava a escurecer. Sabe quando começa a escurecer para chover? E eu saía para fora para ver e falava assim, nossa, vai chover. Meu Deus, está escurecendo tudo, vai chover. E aí ficava olhando para o céu, porque o céu começava a fazer uns desenhos assim nas nuvens. E aí eu começava a olhar, falava, eita. E aí no céu escuro, começavam a aparecer uns flechos de luz.
igual essas lâmpadas de vocês aqui da menorá. Começava a aparecer e eram letras em hebraico, assim brilhando igual fogo, assim, e aparecer nas frases assim, tudo em hebraico. E eu olhava para o céu e falava: meu Deus, Deus está falando. E aí eu olhava para os lados para ver se tinha alguém. E aí estava o pai da minha neta do meu lado com um carrinho, porque ele com um carrinho de neném, com a neném dentro. E eu falava assim para ele: você está vendo, Alex? E ele falava: eu estou vendo. E eu falava para umas outras irmãs que tinham saído para fora: vocês estão vendo? Elas: não estamos vendo nada. E só eu e ele via aquelas letras em hebraico. Aí eu falava: Alex, Deus está querendo falar alguma coisa, mas eu não entendo nada de hebraico. E agora? E agora? Aí de repente aparecia escrito em português assim: Ageu 24. Mas aí eu falava: você está vendo? Aí ele pegava o celular: estou vendo. E começava, só que eu não consigo filmar. Ele não conseguia filmar, não aparecia no celular. E aí eu acordei, orei e falei: ei, Deus, eu não leio muito Bíblia, mas não tem Ageu 24. Só tem 2 livros. Mas vamos ver, né? Vou ler. E aí eu fui ler e o Senhor começou a falar comigo acerca da igreja dele. Amém? Queria que você já abrisse aí sua Bíblia em Ageu, no seu capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Nós não vamos ler os 2 capítulos para ganhar tempo. Nós vamos ler capítulo 1, do 1 ao 13, amém? Ageu 1 diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, festivo, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jezadaque, nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas luxuosas, com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E em pouco, quando levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais
que a terra produz, e também todas as pessoas e rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Seetiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim. Deus atendeu atender as palavras de Deus através do profeta, a quem o Eterno seu Deus havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Amém? Depois eu espero que você leia em casa, porque é só uma palavra para nós. Leia todo o Ageu. Mas o Senhor me deu essa palavra e eu fiquei quietinha. Só passei para o meu esposo e para um outro pastor, que é nosso mestre João, e fiquei quieta. Falei, isso é forte de falar. E ainda tem uma outra versão aqui que fala mais forte ainda. E eu falei, Deus, não vou falar nada não. Você é pastor da igreja, o pastor sabe falar de dízimo e oferta. Ou dar uma palavra dessa para a igreja, você sendo pastor, fica complicado, né? E aí eu fiquei quietinha, só passei para ele, passei para o pastor, fiquei quieta. Por quê? Eu voltei meio, vou ser sincera, meio covarde. Eu falei, eu não quero mais ser aquela Neide, pá, bateu, aconteceu, pá, né? Que jeitão, né? A irmã Martelo, só bate. Falei, Deus, não quero bater em mais ninguém. Tô de boa, quero ficar de boa. E aí foram passando-se os dias. E aí eu estava pesquisando aqui. O nome Ageu significa festivo ou minha festa festiva. Ou seja, o que eu estava vendo no céu? O Senhor cobrando. Eu quero a minha festa de gratidão. Perdão, é minha festa festiva ou minha festa de gratidão. Eu quero a minha festa de gratidão. Opa, meu Deus. E aí eu fiquei quietinha, gente. Só que aí a gente começou a se movimentar para fazer a festa, que a gente faz uma festa no final do ano, que é a nossa festa de Hanukkah, festa das luzes ou rededicação do templo. E a gente começou a correr e a gente gosta de arrumar, enfeitar, arrumar alguns detalhezinhos, algumas coisinhas, algumas rachaduras, pinta onde está feio. A gente gosta de deixar a casa bem bonitinha, bem arrumadinha. Aí eu falei, Deus, a gente já está fazendo, a igreja já está fazendo, o povo está ofertando, o povo está ajudando, né? Ali, trabalhando, então não precisa nem eu falar nada. Falei para o Márcio, é o que a gente está fazendo, beleza. Só que aí num dos dias da festa, o apóstolo Léo estava ministrando, e aí ele chamou o Márcio. E ele estava falando exatamente algumas coisas que fala aqui em Ageu. E aí o meu esposo me chamou, ele estava falando de ouro, na verdade. Que Deus estava falando de ouro, que ia trazer ouro, é um chamado para a nossa igreja. Tá. Eu estava lá no fundo sendo ministrada, eu estava chorando tanto, chorando, que ele pegou e chamou, falou, esposa, vem aqui contar o sonho do ouro, porque eu tinha sonhado com ouro, que venha ouro para cá também, amém? Em nome de Jesus. E eu tinha tido um sonho que o nosso tesoureiro pegava pedras de ouro de dentro do gasofilácio. E aí ele me chamou, esposa, vem cá contar o sonho do ouro. Gente, eu fui lá contar o sonho, ouvi o que ele falou, mas a parte do ouro sumiu da minha mente. E aí eu subi lá, olha que linda, né? Até a Melissa falou, mãe, eu falei, ajuda a mãe, para a mãe não ficar dando gafe, para a gente já ficando velho, a gente vai dando uns fora que só por Deus, né?
Aí eu subi lá e contei esse sonho de Ageu, gente. Em vez de eu contar o outro sonho do ouro, eu contei esse sonho de Ageu. E aí imagina os olhos do povo. Eu falei, gente, desculpa aí, Deus que falou que a nossa situação financeira não vai, porque nós estamos preocupados com a nossa casa, nós estamos preocupados com nossos bens. Vamos falar a verdade logo, né? Nós não estamos nem aí, tem uns que nem voltaram. Não estão preocupados com a casa de Deus. Não estão preocupados que a casa de Deus precisa do dízimo para se sustentar. Amém? E aí eu sei que eu fui falei. Tudo bem, ficou tudo bem. O pessoal meio assustado. Desci, passou. Quando chegou em casa no outro dia, eu fui ouvir a live. Fui assistir a live, porque eu gosto de assistir depois para ver todos os detalhes. E aí estou lá assistindo. Ele tinha saído para ver algo no carro. Estou assistindo, quando chega na parte final, que ele me chama, esposa, vem aqui contar o sonho do ouro. Meu Deus, o que eu fiz? E aí já mandei uma mensagem, falei, amor, porque você não me parou? Para! Sei lá, dá um rasante, dá um soco nas costas, sei lá, faz alguma coisa. Mas não deixasse. Aí ele falou, fique em paz, que foi de Deus. O povo precisava saber. E eu falei, mas que vergonha, né? Eu que pago o mico, mas tudo bem. E aí o Senhor começou a falar, não é para esconder essa palavra. É para falar. Ainda que vocês falem, ainda que vocês preguem em cima dessa palavra, as pessoas não entendam, ou as pessoas virem o bico, vocês avisaram. Que é o que o profeta fez aqui, o profeta avisou o povo. Olha, vocês querem saber por que as coisas não vão bem lá na sua casa? Você quer saber por que você recebe salário e parece que recebeu num saco furado? Ou quando você consegue trazer um pouco para casa, mesmo o pouco que você traz, eu sopro. Não era o diabo. Você já parou para pensar que às vezes a situação financeira não é por causa da pandemia, ou não é por causa do diabo? Às vezes é Deus soprando. Mas Deus faz isso? Faz. Porque Ele sabe como nos prosperar. Ele sabe que não é apegando, não é retendo. Não é retendo que a gente vai prosperar. É dando. A palavra do Senhor nos diz que é dando que se recebe. Eu não vim aqui para pregar de dízimo, não. Não gosto. E meu esposo sabe. Mas o Senhor começou a falar. Vocês estão vendo a dificuldade que vocês estão? Às vezes como família, como igreja. Lá na igreja uma dificuldade, gente. Deus, que dificuldade é essa? Se tivemos uma dificuldade com água. A igreja ficou fechada, ficou parada, não sei se tinha vazamento, eu sei o quê. Que primeiro veio uma conta de R$600. E tudo bem, aumentou tudo. Depois veio uma multa de 5.000. E depois veio outra conta de 600 de novo. Falei, diabo, e a gente orando e perguntando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o Senhor tem revelado. Agora o Senhor está preocupado só com isso aqui, gente? Vocês acham que o Senhor está preocupado com isso aqui? Com parede? O Senhor não está preocupado só com parede. Ele se preocupa sim com a casa dele. A gente não pode deixar a casa do Senhor relaxada. Só que o Senhor tem gritado dentro de nós é o quê? Reconstruam. Eu ia com vocês lá para Esdras, porque é lá que começa. Toda essa história de Ageu começa lá em Esdras. Quando o povo foi liberto da Babilônia.
E aí eles voltaram e Deus começou a tocar no coração deles, Neemias, Josué, reconstruam o templo, porque estava tudo em ruínas. Estava tudo acabado, muros queimados. Se você for ler, se você vir lendo a Bíblia. Só que quando chega aqui, em Ageu, de Esdras até Ageu, tinham se passado 16 anos. Ou seja, o povo saiu da Babilônia, voltou para Jerusalém. Deus falou, eles falaram, vamos reconstruir. Começaram a reconstruir. Em Neemias vocês veem que o diabo começou a usar um e outro para impedir a obra, para impedir a reconstrução dos muros, falando um monte, ao ponto deles estar ali construindo e armado. Uma mão eles construíam, outra mão eles estavam armados por causa do levante. Agora vamos trazer para nós. Nós saímos de uma Babilônia. Nós saímos de um tempo de pandemia. E aí nós voltamos para a igreja. Voltamos a fazer os cultos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus pelos cultos? E aí a gente começou um processo de reconstrução, porque aí vai ver lá na igreja mesmo, pintura que descascou por causa do tempo que a igreja ficou lá parada, fechada. Vamos limpar, vamos tirar o pó. Assim o povo, só que o povo de Jerusalém, eles encontraram a Jerusalém acabada. O templo estava destruído. Paredes quebradas, estava tudo destruído. E eles falaram, vamos reconstruir. Poxa, vamos fazer, vamos sim, vamos para cima. Só que aí, por causa de tanto levante, eles pararam. E aí ficou 16 anos parado a construção, a reconstrução do templo. E aí vem essa palavra de Ageu. Por causa dos levantes, o que o povo fez? Vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa casa. Eu estou falando isso por experiência própria. Por quê? Eu tive que cuidar de mim. Eu tive que cuidar da minha casa. Só que era cuidando da casa e indo para a igreja. Por quê? Se a gente não vai, a gente não incentiva o povo a ir. E aí cuidando e cuidando. E o povo estava firme, não, vamos reconstruir. Só que veio muito levante. E é o que a gente está falando. Fica difícil de recomeçar. Deus está falando para vocês aqui, nesses 12 dias, né, de primícias. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. E aí você pode perguntar, mas Senhor, como que eu recomeço? É não olhando só para você. É olhando para esse altar. A primeira coisa que o povo judeu fez quando eles saíram da Babilônia foi reconstruir o altar. Se você for lendo, você vai ver isso. Foi o altar. E o que eu quero trazer para vocês, só para a gente resumir. O que o Senhor tem falado conosco lá. Reconstrua o altar da sua vida. O que você parou? Por medo. Eu não estou aqui para menosprezar a sua dor. Eu sei que muitas pessoas perderam seus entes queridos. Não é fácil recomeçar. Para falar a verdade, é impossível recomeçar. Mulheres que perderam esposo, mães que perderam filhos. Daí você pode dizer, poxa, fica fácil para você falar de recomeçar quando você teve o seu esposo de volta. Mas o Senhor está nos chamando a recomeçar. A reconstruir o altar. A reconstruir o altar que está dentro de você. Eu não sei como que você era antes da pandemia. E eu não sei como que você está depois.
Eu não sei o que aconteceu. Se você não perdeu, graças a Deus, não perdi ninguém da minha família, mas perdi amigos. Perdemos amigos próximos, que doeu muito. Até hoje tem alguns que eu falo, cara, parece que eu vou estar andando na rua e eu vou encontrar na rua. Eu não consigo acreditar que eu perdi, que nós perdemos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E queria que você pensasse em você. O que o Senhor quer que você recomece? Qual é o altar que Deus quer que você reedifique? Sei que muitos pararam de sonhar. E quando a gente para de sonhar, a gente só vai sobrevivendo, né? Você não sonha mais em fazer uma faculdade. Você não sonha mais em fazer um curso. Afinal de contas, você não sabe o que vai ser. Você não sonha mais em ter algo, em ter sua casa própria. Que nem eu ouvi, para que ter casa própria? E se eu vou embora, fica aí. Hoje o Senhor está te chamando para reconstruir o altar da sua vida. Para se preocupar mais com o coração dele. O Espírito do Senhor está falando. Se preocupa com a minha casa. Claro que o Senhor está falando dessa casa, está falando de paredes, sim. Mas o Senhor está falando dessa casa aí onde você está com a mão. Há um altar a ser reconstruído. O Senhor está falando para você, recomeça. Ainda que chorando, ainda que com dor, recomeça, porque a glória é para Ele. É Ele que vai ser glorificado. É o nome dEle que vai ser levantado. Levanta o altar dEle dentro de você hoje. Oh, aleluia. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nós queremos declarar que somos o Teu altar. Nós queremos, ó Pai querido, nos identificar com o povo que saiu de lá da Babilônia e que chegou, Senhor, na sua casa, na sua terra, e encontrou tudo destruído. Senhor, nós saímos de uma pandemia, Senhor. E o nosso altar, a nossa vida, o nosso altar que nós construímos para o Senhor, ó Pai querido, sofreu danos. Mas nesta noite, Pai, nós queremos reconstruir o altar dentro de nós, o altar que é Teu por direito, Senhor. Que o Senhor possa se assentar nesse altar. Que o Senhor possa tomar, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor possa tomar os nossos corações. Que o Senhor fale com o Teu povo nessa noite, Senhor. Senhor, não importa o tempo que o altar ficou, Pai querido, abandonado. O que importa é que o Senhor está aqui e o Senhor quer nos ajudar a reconstruir, a recomeçar, Senhor. Pai, ajuda os Teus filhos, ajuda o Teu povo a recomeçar e dê a eles, Pai, um novo ânimo, uma nova esperança,
um novo vigor em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esta noite, por esta palavra. Que a palavra do Senhor possa encher os nossos corações e que nós possamos saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está preparando para nós, ó Pai querido, tudo aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra, Deus. E nós queremos viver, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Pode se sentar, apóstolo. Olha, gente, queria dizer que muita coisa que eu queria dizer aqui, eu não disse. Mas eu queria fazer um pedido para vocês. Chegue em casa, leia o livro de Ageu. Tem muita coisa aqui. Mas eu sinto que se eu ficar aqui falando, vai ser de mim. Porque eu realmente o Senhor queria falar, Ele já falou. Agora, se você começar a ler o livro de Ageu, o Senhor vai falar algo em particular com você. O Senhor vai te mostrar algo que você precisa ouvir, que você precisa ver, sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Senhor tem falado muito conosco lá, que Ele quer dar estratégia para as famílias, que Ele quer orientar as famílias. Mas para isso a gente precisa estar atento à voz do Espírito. Tem muitas vozes gritando aí fora. Cuidado com as vozes da internet. A gente fala por experiência, muitas pessoas viraram a cabeça lá na nossa igreja por ouvir pessoas que não estão ouvindo Deus. Não tem nada contra, cada um. Mas procura, é um apelo que eu faço. Procura ouvir o Espírito de Deus. Ele tem estratégia para você e para a sua família. O Senhor não tem para nós perecer, gente. O Senhor não tem para nós perecer. Mas busca o Senhor. Eu sei, eu gosto muito de ouvir pregações. Tem pessoas que eu gosto de ouvir. Mas teve um dia que eu estava ouvindo e ficando tribulada. Porque eu falei, Deus, eu não estou conseguindo viver isso aí. Não dá para mim. Deus falou, para de ouvir. Mas Deus é uma pessoa de Deus e para. Ela não está vivendo no mesmo tempo que você. Ou seja, se Deus está falando para vocês aqui que é tempo de recomeçar, não fica ouvindo pregações que estão falando outra coisa. Entendeu? Ouça os apóstolos de vocês. Cuidado com a internet. Eu falei para o meu esposo, eu tenho muita dó dessas pessoas que saíram da igreja, famílias inteiras. Não, a gente não precisa mais de igreja. A gente descobriu com a pandemia e com as lives que a gente pode ficar em casa. Amém? Pessoas que não voltaram por medo. Amém? Fazer o quê? E eu falando, gente, vamos embora, põe máscara, vamos se proteger, mas vamos cultuar. A gente precisa disso aqui. A gente precisa estar em contato. Amém? Deus abençoe. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada de novo pelas orações. É muito bom saber que a gente tem uma grande família. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês, retribua. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor guarde a cada um de vocês firmes até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, gente.